ITIL 4 ou ITIL 5, qual certificação eu devo fazer? Se eu te disser que se você estiver estudando já para o ITIL 4, já tem material, está estudando na empresa, você já está utilizando o ITIL 4, só não fez a certificação ainda, continua, pode fazer a certificação e eu vou dizer por quê. Vem comigo até o final desse vídeo. Bom, a certificação ITIL 4 e certificação ITIL 5 que está saindo agora. Vamos dar uma olhadinha já direto no site da PeopleCert para mostrar para você qual que é a diferença entre elas, inicialmente, e por que você então, se estiver estudando o ITIL 4, dê sequência nos seus estudos. Pode ser que você, na sua empresa, já está utilizando, já tem documentação, já está nesse framework das melhores práticas do ITIL 4, está estudando, tem material, só não fez a prova ainda, continua, pode fazer a sua certificação ITIL 4 e a gente vai ver aqui, dar uma olhadinha por quê. Indo direto aqui ao ponto, no site da PeopleCert, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no ITIL 4. O ITIL 4 já está aí já há um bom tempo, para quem não conhece, depois eu mostro aqui no final, eu tenho um livro preparatório aqui para a certificação ITIL 4 que está na Amazon. Você tem basicamente toda a estrutura já voltada para a parte de suporte, para a parte de operações, as melhores práticas de suporte, operações, toda a parte de controle e governança de TI, já voltado para a agilidade. Tem a parte de projetos, também fala-se um pouco, mudanças, toda a parte de controle, mas já voltada para a parte de agilidade. Esse é o grande ponto diferencial, por exemplo, da certificação ITIL V3, lá de 2017. Essa certificação, obviamente, já a V3, né, ela já está bem desatualizada em relação ao que o mercado está trazendo hoje. Então, a ITIL 4 continua válida para fazer prova, para você continuar se certificando. Você ainda vai ter um bom tempo que eles vão manter aqui a certificação ITIL 4 Foundation. Então, basicamente, você que ainda está nesse processo de estudo, está se preparando, já fez curso e de repente, nossa, fui surpreendido com o lançamento do ITIL versão 5 e vou ter que começar tudo de novo. Não, continua, faz a sua preparação, termina com o ITIL 4 mesmo. Da versão ITIL 5, o que a gente vai ver aqui? Na versão do ITIL 5, basicamente, as grandes mudanças que vieram aqui para o ITIL versão 5, bom, primeiro, no ITIL 4 eles simplesmente não chamavam de versão. Agora com a versão 5 ele traz já esse termo de versionamento. Então o ITIL vai sofrendo, à medida em que vai passando o tempo, algumas alterações, algumas evoluções no processo de certificação. E a PeopleCert vem fazendo isso e agora ela já denomina, você vê até pelo logotipo, ela já denomina versão 5. Provavelmente daqui a uns anos vai sair a versão 6, 7, então acho que isso já no intuito de padronização. A grande mudança aqui da versão 5 é as operações e as empresas que já dentro da sua estrutura de TI já está mexendo com inteligência artificial. Não que no V4 ou no ITIL 4 você não vá ver ou você não vai conseguir operar sistemas ou ambientes ou ter a governança, as melhores práticas ali para ambientes que já tenham inteligência artificial. Mas o ITIL versão 5 já traz estes conceitos, já está mais alinhado à IA de agêntica, né? E a tendência que vá cada vez mais essas certificações agregando mais conhecimento em inteligência artificial. Mas como a mudança ela é pequena, então a PeopleCert ainda não descontinuou a versão 4, até porque tem um prazo das pessoas também se adequarem, e também inclusive está mantendo a pilha de certificações que estão, ou seja, superiores à Foundation de Fundamentos, que é a certificação de entrada, está mantendo o 4 como pré-requisito. Então isso que é bem interessante, por isso que eu falo para você que dá para continuar estudando, se você já está se preparando para o ITIL, já vinha se preparando para o ITIL V4, versão 4, ou ITIL 4, você continuar nessa preparação, já não vai perder, poxa, eu tenho material simulado, estou fazendo, estou estudando, só não fiz a prova, como eu falei, mas continua porque
vai valer, né, eu vou até trazer aqui para você, vai valer a extensão para as carreiras superiores. Ó, dando uma olhadinha aqui de novo, site da PeopleCert, que é quem detém o conhecimento aqui, a informação, né, base fundamental, da criação do ITIL, das carreiras do ITIL e outras carreiras também, né? Então, olhando aqui, ó, no ITIL Foundation, que é a base, né, o fundamento para toda a carreira aí da parte das melhores práticas em gestão e operações de serviço de TI, Foundation continua sendo a base de tudo, desde da 4, né, a 3 também tinha um pouco disso, mas na 4 eles começaram a ampliar, né, a gama intermediária até o nível Master, que seria o máximo aí dessa certificação. Então eles foram criando módulos intermediários a mais aí, você não precisa fazer todos para você ir subindo, né, nas carreiras, você pode escolher trilhas de conhecimento. Então a base dos fundamentos, ela é requisito para os demais níveis. Então qualquer certificação de nível superior vai precisar de um nível Foundation. Poxa, Alexandre, então, peraí, você está me dizendo que se o nível Foundation é o pré-requisito para as carreiras superiores do ITIL, então eu preciso fazer a versão 5 para ir para as carreiras superiores da versão 5? Aí é que está a diferença. O próprio site daqui da PeopleCert, vou trazer aqui para você no FAQ, você não precisa ir das carreiras do ITIL versão 5 Foundation para ir para as carreiras superiores se você já tiver, por exemplo, o ITIL 4. Então, se você está se preparando ou já fez a certificação ITIL 4, se pretender seguir os níveis superiores do ITIL versão 5, você não precisa fazer a ponte, você pode usar essa certificação Fundamentos do ITIL 4 já como base para as demais carreiras da versão 5. Porque basicamente o que diz, olha, no próprio site da PeopleCert, o ITIL 5, ele representa, está em inglês aqui, mas depois você pode até jogar numa IA e traduzir, se for o caso. O ITIL versão 5 representa uma evolução e não uma revolução, ou seja, é só como eu falei, traz aqueles aspectos de inteligência artificial e mais algumas coisinhas do que a gente está vendo cada vez mais na parte de tecnologia, de novo, principalmente inteligência artificial. Fora isso, não muda muito o contexto de operações e gestão de serviços de TI. Então, é só uma evolução, justamente por conta de alguns conceitos. E não uma mudança total, aí sim, da forma de enxergar os serviços de TI. Então, essa transição do 4 para a versão 5, ela é praticamente pequena, o que faz valer. Então tá aqui, ó, a qualificação do ITIL 4 são reconhecidas como pré-requisitos para os níveis superiores das certificações do ITIL versão 5. Então você continua na sua preparação, se você já tem a certificação, ótimo, não precisa fazer a transição, se você não quiser. Óbvio que eles vão estimular você fazer a transição nesse sentido, mas para você se atualizar, para você buscar os novos conceitos. Então, existe inclusive a forma de você fazer a prova completa, o ITIL versão 5, do zero, ou você também pode fazer uma bridge, ou seja, uma ponte entre a certificação 4 e a certificação 5. Então, para quem já tem a certificação do ITIL 4, você pode fazer uma prova menor, uma prova mais barata, é uma prova mais rápida, então um escopo de estudo também é menor, para você poder fazer essa migração do ITIL Foundation 4, o ITIL 4 Foundation, para a versão ITIL versão 5 Foundation. Então você pode, não é obrigatório, você pode fazer, mais por questão de atualização, porque a sua empresa agora está começando a adotar, é um diferencial que você quer ter, tudo bem. E você não quer fazer um nível superior, né? Por exemplo, um nível intermediário ou uma prova de nível superior do ITIL V5. Agora, por que eu faria, por exemplo, ao invés de fazer a ponte, eu faria uma prova do nível superior? Se eu tenho o ITIL, mas eu não quero fazer o ITIL 4, mas eu não quero fazer a atualização para a versão 5. Tudo bem. Como o ITIL agora também tem que fazer uma recertificação a cada período de tempo, você pode pegar
o próximo nível, né? Então aqui na nossa escalinha aqui de certificações, né? Ó, por exemplo, você está aqui no IT Foundation, você pode escolher qualquer nível intermediário desses aqui e fazer uma prova desse nível, que já inclusive recertifica o que está abaixo, né? Porque as provas do ITIL, ele também requer, agora, antes não, né? Antes você ficava, assim, em teoria você até pode ficar, né? Para você não tá tendo atualizações ou você não tem a necessidade de fazer esse investimento, você pode não fazer essa migração ou recertificação, não tem problema. Eu recomendo, porque uma vez que você faz esse esforço de obter uma titulação, é interessante você manter a certificação. E a grande vantagem é que o ITIL agora, você pode, ela vale por 3 anos, mas você tem aqui pontos de estudos, de desenvolvimento profissional. Esses pontos de desenvolvimento profissional, você inclusive assina um plano, essa People Cert Plus, que você tem acesso a materiais para você ir estudando e isso acumula créditos de estudo, ou créditos de ensino, como você fazer matérias, né, da faculdade, e você vai adquirindo ali créditos pelas disciplinas concluídas, você vai também adquirindo créditos dos cursos que você vai fazendo nesse plano de assinatura do People Cert Plus e juntando esses CPDs, né, os créditos de desenvolvimento profissional, você juntando 60 pontos nesse período de 3 anos, você recertifica, você atualiza a sua certificação, ou melhor, você mantém ela ativa. Porque se você perder o título, por assim dizer, tudo bem, o conhecimento você sabe, você vai continuar dizendo, poxa, eu fiz essa prova, eu tenho um diploma, ele só não está ativo. Então, eventualmente, na necessidade do seu empregador, da empresa, participar de uma licitação, a sua empresa precisa participar de uma RFP, né, ou enfim, de uma concorrência pública ou privada, vai precisar de profissionais certificados com o título ativo. Aí esse é o tipo de exigência que o seu título tem que estar ativo. Por isso que você tem que manter a renovação em dia ali para garantir que o título está ativo. Mas para fins de conhecimento, você vai ter o conhecimento. Ninguém vai chegar para você, bom, sua certificação expirou, você não tem mais nada na cabeça. Pelo contrário, você fez a prova, você estudou, você se certificou, você tem o título oficial, né? Então tem validade. Mas, de qualquer forma, por conta de você... E é barato. Esse People Cert Plus, ele cobra 133 hoje, né, aqui em maio de 2026, 133 dólares por ano. Tá? Barato assim, né? Para quem está no mercado de trabalho e pagou por uma certificação, vale a pena investir um pouquinho mais para manter essa certificação por mais tempo. Ou seja, a cada 3 anos você tem que fazer esse ciclo de recertificação. Vale a pena, porque isso é uma questão que você mantém o título, tem um peso profissional importante, e quando te perguntar, não, eu estou me mantendo atualizado com as tecnologias, com as práticas, e 133 dólares por ano, nós estamos falando por ano, não é por mês, por ano, isso vai em torno de 800 reais, de 700 a 800 reais, ou seja, dá menos de 80 reais, né, por mês, para você poder ter créditos, ou seja, ter acesso aos cursos e aos treinamentos, às capacitações, e com isso ir acumulando crédito de ensino. Ou seja, é uma vantagem, né? Não é simplesmente ir lá fazer a prova e, poxa, né, investir um dinheiro na prova. Não, você está ali obtendo cursos, está aprendendo, tem coisa nova, e você vai trazendo novidade a partir do momento que você tem acesso a esse programa de recertificação. Então, mas se você eventualmente tem a certificação o ITIL 4, não precisa fazer a Bridge, eu não faria. Faria uma prova do nível superior, por exemplo, que já vale para certificar o Foundation, e você passa a ter até um segundo título, né? um nível ali intermediário. Óbvio que para você, eventualmente, dependendo dos níveis que você precisa atingir do intermediário, para você ter um novo certificado, vamos assim dizer, né? o practitioner, ou aqui como eles chamam, né? Da certificação de estratégia, de experience, você precisa ter um conjunto aqui de certificações que você precisa juntar para ter a certificação ali, por exemplo, ou de transformação, para você ter ali um determinado título intermediário da certificação White. Mas você faz uma prova de nível superior, já validou, nisso você também adquire mais conhecimento, passa a ter um novo título também, né? Uma certificação que você fez, uma prova que você passou, e aí você também vai mantendo a atualização, ou simplesmente vai fazendo os créditos de atualização, né?
Então, você que está estudando, então, como eu falei lá no início do vídeo, está estudando para o ITIL 4, continua, faz a prova. Não, agora eu não quero começar com o ITIL, não vinha trabalhando com isso, não vinha estudando nada. Tudo bem, aí sim vale a pena você já aproveitar e ir para o ITIL 5 direto, porque daí você já vai pegar a prova já com novidade, né? A certificação e todo o material de preparação já com novidade. E qual que é a vantagem? Você então que está ali do zero, né? Nem começou a fazer certificação ITIL, nem estudar, nem implementar, nem usar isso no dia a dia da sua empresa onde você trabalha. O valor do exame é o mesmo, né? Então, para você que quer fazer o ITIL Foundation V5 da versão 5 ou o ITIL 4 Foundation, o preço é o mesmo. Então, não tem uma vantagem econômica em fazer a prova do ITIL 4. O que eu falo de você já está trabalhando ou está estudando, conhece bem os conceitos do ITIL 4, mantenha nessa trilha, porque vai valer para as trilhas superiores e a mudança até ela é pequena, como a própria PeopleCert diz. Agora, de novo, se você está do zero, você pode já começar direto com a versão 5, porque daí já vai ter conhecimento atualizado. Para quem já tem o ITIL certificado e quer fazer a ponte por uma questão de conhecimento, né? Aí quase $200, né? 198 para você fazer essa ponte. Por isso que de repente tem que avaliar se não vale partir, obviamente que o custo é bem maior, né? Partir para uma prova do nível superior. Obviamente nós estamos falando de uma diferença de $200 para quase $700, é verdade, então é muito mais dinheiro que está em jogo aqui, mas ao mesmo tempo você se recertifica. Então tem que fazer um pouco dessas contas, né? Porque nós estamos falando de $133 de material de estudo que você vai pagar para a PeopleCert para se manter atualizado e no final de 3 anos você conseguir se manter recertificar, né? Manter o título ativo. Então nós estamos falando de $133, por exemplo, vezes 3, né? Ou seja, é anual, né? Então você tem que manter isso no ciclo dos 3 anos. Então nós já estamos falando aí já de praticamente $400 só em material de estudo em 3 anos, dividido em 3 anos, tá? Então, de novo, muitas empresas investem nos próprios funcionários. Então você, por exemplo, já está trabalhando, a empresa tem esse programa de certificação, pode ser vantagem, de repente, para a empresa fazer uma ou outra dessa forma de recertificação para os profissionais, né, para os funcionários, mas se você está pagando por conta, fazer essa análise, né? Então, ao invés de você pagar pelo treinamento e depois, daqui 3 anos, você fazer a prova direto, né? Já daqui 3 anos você já faz uma prova de nível superior, então é uma diferença pequena que de repente pode valer a pena em você já se recertificar e obter mais um título com uma diferença, de novo, entre os $400 e você mais 283, mais ou menos aqui, né? Arredondando a brincadeira aqui, para você já pular para o nível superior e ter um segundo título, então é questão de avaliar, né? Então é mais uma questão de estratégia. Eu iria nessa linha, mas também gosto dessa parte de ter materiais de estudo e a cada 3 anos, por exemplo, eu apresentar os meus créditos cumpridos de disciplinas de estudo para que eu possa já recertificar o meu título. Porque daí já não passa também por aquele que a gente sabe, né? Tem aquele estresse do exame, mas e se eu não passar? Então tem tudo isso. Então eu gosto também dessa estratégia de você ir pagando a assinatura, né, de treinamentos, porque você também se mantém atualizado. Né? A questão de fazer uma certificação de nível superior é principalmente se você quer subir, né, nas trilhas, mergulhar cada vez mais nas carreiras do ITIL. E normalmente também, né, ou seja, não são muitas pessoas que vão nos níveis superiores. Né? Então você que é consultor, você, por exemplo, que trabalha em consultorias que fazem implementações de operações de TI, de governança de TI, então vale a pena de repente pensar aí sim em carreiras mais aprofundadas no ITIL. Mas se você está no começo da carreira, está estudando, está na faculdade, está pensando numa certificação, aí sim o ITIL V5, a versão 5, ou o ITIL 4 seria a melhor estratégia aí para você entrar. Se você já está atuando, trabalhando
já conhece o ITIL 4, só não fez a prova ainda, é mais fácil, porque já está na cabeça esses conceitos, fazer o exame do ITIL 4. Se não, então já parta diretamente para a versão 5, porque daí você já tem essa prova atualizada. Tudo bem? Então, essa é uma vantagem que eu tenho visto com essa mudança. Então, mesmo você aí que está aí se preparando, ainda não tem muito material no mercado também, né? De preparação para o ITIL V5, a gente está para atualizar esse nosso livro, tá à disposição na Amazon, certo? Então vocês podem procurar aí o livro da certificação. Inclusive esse livro aqui é o único em português que está licenciado pela PeopleCert. A PeopleCert, ela credencia os materiais, ela certifica os materiais que eles estão em validade e também em sintonia com o que a prova coloca de requisitos. Então, materiais preparatórios, cursos preparatórios, eles são credenciados. Os instrutores, as empresas, os autores, eles têm que passar por um processo, por um crivo de avaliação do material, de aprovação desse material, e uma vez esse material aprovado, ele passa a ter ali o selinho, né, da PeopleCert, tem um número de licença da PeopleCert, e esse número de licença, inclusive constando no livro, você vai ter acesso a um material que é credenciado. Então, apesar deste material aqui estar sendo ainda vendido no ITIL 4, de novo, a prova está disponível, é o que mais vem sendo utilizado aí nos últimos 5 anos, o ITIL 4, então a maioria das empresas segue nessa versão, leva um tempo para as empresas também migrarem, né, a sua plataforma, migrarem de repente as suas boas práticas de governança de TI, de gestão de serviços de TI, de operação de serviços de TI. Essas empresas levam um tempo para migrar para a versão 5, então a versão 4 vai atender também você que já está no mercado de trabalho, está querendo entrar na área de certificações, colocar um peso pesado no currículo, que é muito importante para a sua carreira. Tudo bem? Então, eu queria trazer essa informação e vale super a pena. Inclusive tem um outro vídeo meu, vou deixar o cardzinho aqui também, falando sobre a certificação CCNA que segue ativa. E lá também eu trago alguns elementos também do porquê se certificar, porque o peso de ter certificação no currículo. Acho que é muito interessante, porque mesmo que você tenha a faculdade, que você esteja fazendo o seu curso de graduação ou terminou o seu curso de graduação, análise de sistemas, engenharia da computação, redes, não importa o curso de tecnologia que você está fazendo, quando você tem um peso de um título internacional válido no mundo todo, qualquer empresa conhece o certificado ITIL, te dá um peso super diferenciado. Ah, Alexandre, eu estou fazendo faculdade ainda, vale a pena eu já fazer uma certificação? Se você tem tempo, questão de disciplina, se organizando para poder fazer a certificação também, não desgarrando com o estudo da sua faculdade, vale super a pena porque você e ali 20, 30 ou X colegas que estão fazendo com você, todos terminarão o curso no mesmo tempo, todos sairão com o mesmo diploma, a mesma formação. E você sai na frente já com um título internacional, com uma certificação ITIL ou uma outra certificação que você gosta de fazer, pretende fazer, vale super a pena porque o mercado está cada vez mais exigente, então a graduação ele é necessário e a certificação é o elemento que te sustenta e abre portas também dentro da carreira de TI. Tudo bem? Então, gostou desse vídeo? Novamente aí sempre se inscrevendo no canal, dá um curtir aqui para que os colegas também, outros colegas recebam essa informação que é muito válida aí para o mercado de certificações, para o mercado de formação, para o mercado de TI como um todo, os colegas poderem também usufruir desse conhecimento. E obrigado você por essa audiência e fique atento aos próximos vídeos aí falando também sobre outras certificações. Grande abraço!